Olá, eu sou a Renata e esse é o Code Review. Bom, pessoal, eu tava fazendo um code review aqui no projeto do meu time e achei bem interessante compartilhar com vocês, porque hoje a gente tem a gente escreveu uma duplicidade de código desnecessária e eu recomendei utilizar o extends em algum cenário para Page Object Model. Vou explicar um pouco mais e depois eu acabei vendo que essa não era uma solução ideal. Então, o seguinte, imagina que, vou contextualizar primeiro, tá? Imagina que vocês tenham aí uma aplicação, um e-commerce, ou seja, uma loja de compra online, e eu esteja precisando comprar duas coisas. Um Lego do Star Wars, por exemplo, e um papel higiênico, tá? Então, vamos supor que eu ainda tenho papéis higiênicos aqui na minha casa, mas eu preciso do Lego nesse final de semana aqui. E aí, ao comprar lá na loja da Amazon, Americanas, enfim, eu observei que eu tenho a funcionalidade de comprar as duas coisas juntas e retirar o Lego do Star Wars na loja da Amazon aqui do lado de casa hoje à tarde ou amanhã cedo. Então, como eu preciso disso urgente, minha vida vai desmoronar se eu não tiver o Lego do Star Wars, eu vou selecionar a opção de retirar em loja. Então, pensa no checkout de uma aplicação, né? Onde eu coloquei o meu papel higiênico lá eu tô falando papel higiênico porque eu comprei papel higiênico esses dias. Coloquei papel higiênico no carrinho, coloquei o Lego no carrinho. E aí, lá na página de colocar o endereço de entrega e tudo mais, eu selecionei o papel higiênico para entregar na minha casa, e aí vai chegar na semana que vem, tá de boa, porque ainda tem algumas opções aqui, alguns rolos. Porém, o Lego eu preciso urgente, eu preciso dele aqui amanhã no máximo. E aí, eu vi que tem a opção de eu retirar na loja física, que é aqui perto de casa. Então, eu vou marcar a opção da loja física. Vocês conseguem perceber que se eu tivesse marcado o Lego para entregar na minha casa, seria um fluxo diferente da opção de marcar para retirar na loja? Porque aí eu preciso informar o endereço de entrega pro papel higiênico, mas eu preciso talvez escolher a loja que eu quero retirar pro Lego. Então, apesar de ser o mesmo fluxo, né, eu tenho aí pequenas variações na página que vão me trazer um resultado diferente, uma experiência diferente. E aí, ao invés de eu criar um Page Object Model, né, que é o conceito que a gente utiliza para representar as páginas, para toda essa página de checkout, incluindo quando eu tiver a opção de retirar em loja, eu crio pequenos Page Object Models para representar essa necessidade. Então, a ideia que eu quero discutir aqui é como que a gente consegue abstrair fluxos na página, na aplicação, ao invés de literalmente usar o conceito de Page Object para a página inteira e evitar duplicidade de código. Porque se eu fosse escrever um teste para fazer um fluxo onde tudo vai ser entregue na minha casa e um outro onde tudo vai ser retirado na loja e um terceiro para essas duas variações juntas, eu precisaria talvez de criar 3 Page Objects diferentes? Não, na verdade eu crio 2 Page Objects pequenos, onde eu consigo representar essa parte, 2 ou mais, né? Page Objects pequenos, onde eu consigo representar essa parte do retirada em loja e a parte do entregue na minha casa. Então, dessa forma, quando eu estiver escrevendo o meu teste, eu chamo esses 2 Page Objects dentro do meu arquivo de teste, ao invés de criar um terceiro Page Object que vai contemplar essas duas coisas, esses dois cenários. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco no meu contexto real aqui do produto, qual que é o problema de fato, e como que eu identifiquei esse problema, e como que eu resolvi de fato, né? Como eu falei, a primeira vez eu propus utilizar extends para estender a classe inicial de Page Object, mas na verdade essa não foi uma solução necessária, porque na verdade o que a gente precisa já existe em algum outro Page Object. Então eu só generalizei o método para que o meu teste continuasse funcionando ou recebesse as novas necessidades vindas desses novos cenários, tá bom? Então vamos conferir. Bom, meu problema real aqui no produto é o seguinte: eu tenho pelo menos 3 lugares onde eu tenho cenários muito semelhantes, que utilizam funcionalidades muito semelhantes, mas eles são diferentes.
Então, um deles, por exemplo, é quando eu vou aqui em enviar nova mensagem, eu vou criar uma mensagem. Aí eu vou usar aqui teste Renata, vou botar 3.000. E não vou mudar nenhuma das informações, não vou entrar em detalhes aqui como a aplicação funciona, mas vocês podem ver que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 campos aqui na tela, sendo que esses dois são checkboxes e esse é um drop-down, né? É um combo box. Vou clicar em Continue e aí a gente vai ver aqui que a gente tem essa parte do schedule, dessa parte da audiência, o header, o content, 1, 2, 3 campos aqui abaixo desse content. E aqui na lateral esquerda, eu também tenho algumas funcionalidades que são pertinentes a essa funcionalidade de envio de e-mail. Se eu entrar dentro de Schedule, por exemplo, eu vou ter aqui uma infinidade de cenários que vão por si só complementar essa parte de Schedule, né? Então, nesse momento, eu não vou selecionar nada e eu vou criar aqui uma nova mensagem e dessa vez eu vou colocar teste Renata 3.000 SMS. E vou aqui em Channels, marcar CLX, que é o referente ao SMS no meu caso. A gente vê que aqui já mudou um pouquinho a tela, né? Algumas informações que não tinham lá no e-mail agora estão aqui presentes. Porém, ainda assim é a mesma tela. Se eu clicar no Continue, eu vou ver aqui que alguns campos são semelhantes, como por exemplo o Schedule, a audiência. O Content já é diferente, que aqui aparece um editor de conteúdo para SMS, que é diferente do editor de conteúdo para e-mail, por exemplo. Se a gente scrollar para baixo, rolar para baixo, a gente vê que não tem alguns dos outros campos. Na outra página tinha 3 ou 4, aqui a gente só tem um. E com isso, o menu da lateral esquerda também muda. Além disso, tem aqui esse menu de automations, que quando eu dou um Create New Automation, aparece a mesma modal mais uma vez. E eu vou botar aqui teste Renata 3.000 Automation. E aí, por exemplo, lá no outro campo, a gente não tinha esse message key, no outro cenário. Aqui a gente já tem. E os demais campos são semelhantes também. Clico no Continue. E além daqueles campos que a gente tinha visto, a gente vê aqui mais uma parte da tela que tem algumas informações que não tinham no outro. Sem contar que a gente tem, não tem o scheduling e nem o audience, a audiência, nem o scheduling, mas eu tenho aqui alguns sending methods, que são API, Event Trigger e Recurring. Cada um deles tem suas particularidades, então eu seto coisas aqui dependendo de cada uma das funcionalidades. Porém, a mensagem em si é um pouco diferente. Como então que eu crio o Page Object Model para representar esses 3 cenários sem duplicar código e utilizando uma arquitetura que faça sentido para esse produto? Se eu for para o meu código, eu vou observar aqui que a forma com que a gente tem arquiteturado hoje, a gente tem essa pasta Message, e dentro dela, a gente tem uma pasta Batch Message Content, Header, Hub, Schedule e assim por diante. Então, se a gente voltar lá para a aplicação e olhar para a parte de Messages em si, deixa eu abrir aquele 3.000 que eu criei. Traffics 3.000. Cada um desses containers aqui na página, ou dessas áreas na página, representam um desses page objects aqui. Então, dentro deles eu tenho mapeado o header, enfim, tudo que tem dentro de cada um dessas funcionalidades. Eu tenho aqui para o header, né, como eu mencionei, se eu clicar em editar aqui aparecem as opções e assim por diante. Dentro do conteúdo, por exemplo, eu tenho uma parte para HTML e para SMS. Porém, a gente pode observar aqui já de cara que esses dois métodos, eles também são muito semelhantes. Eu tenho aqui um Open Message Content, que é abrir o conteúdo da mensagem, Fill Body Content, aqui eu tenho um Fill SMS Body Content, mas se a gente observar os dois métodos, eles são bem parecidos. Eu vou mudar esse aqui lá para baixo, só para a gente deixar eles pertinho e conseguir ver. Então, olha só, é basicamente a mesma coisa, só muda o objeto, obviamente, né? Porque os componentes, os locators são diferentes. Mas o método é o mesmo. Então, a gente poderia, talvez, parametrizar esse locator aqui ou colocar mesmo um case, um switch case ou um if dentro do código, se for SMS
preenche com esse campo, se for HTML, preenche com esse. Isso tudo para evitar duplicidade de código, tá? Então, a gente viu o SMS Content, Save, é a mesma coisa aqui. Deixa eu mudar esses dois lá para baixo também, só pra gente, lá pra cima, para ficar um pouco mais fácil de visualizar. Save Message Content é a mesma coisa, Assert a mesma coisa. Aqui eu tenho um passo a mais, que é necessário por causa do cenário que a gente está implementando, mas eventualmente, talvez eu deveria ter colocado isso fora do método para que o método ficasse o mais genérico possível para que eu possa reutilizá-lo. Então, eu já vejo aqui um primeiro code smell, ou, né, a gente fala aqueles indicadores no código que representam uma baixa manutenibilidade. Ou seja, isso vai te dar problema no futuro. E para representar aquela parte da automations que também tem o mesmo cenário, a gente pode ver aqui que tem esse Create Automation Page. E aí eu vou colocar esses dois. Vou fechar esse content aqui, vou abrir esse Create Message Page e vou abrir esse Create Automation Page. Vou colocar os dois lado a lado. Create Message Page e Create Automation Page. Beleza. A gente tem os locators aqui no início, né? A gente vai ver que tem vários. E a gente pode ver aqui que a gente está usando um extends. Ou seja, dessa forma a gente está estendendo a classe Create Message Page, que é essa daqui. E aqui a gente não colocou nenhum locators. Com isso a gente coloca o super aqui dentro do construction, que vai herdar todos esses locators daqui. E aí, se eu precisar utilizar o fill ou qualquer locator, ele vai estar dentro já da classe pra gente. Ok, essa seria uma possibilidade, né? O que a gente decidiu fazer aqui inicialmente seria fazer essa extensão de forma com que eu não precisasse reescrever os métodos ou os locators. Então, eu estou usando aqui esse assert modal title is present lá do método create message page. Então, esse assert modal title present aqui é esse método aqui. Então, através do extends, eu não preciso duplicar o método, eu consigo reutilizar esses métodos daqui. Joia, já é uma primeira melhoria, né, de fato, com que a gente não precisa duplicar nem os locators, nem os métodos. E aí, se a gente precisar personalizar algum método, a gente consegue fazer isso dentro desse Page Object aqui do Create Automation Page. Porém, se a gente analisar com um pouco mais de cuidado esses dois métodos, que é o Create New Batch Message e o Create New Automation, que um é para criar a mensagem e o outro é para criar a automation, a gente vai observar aqui que eles também são muito parecidos. Porém, a gente utiliza alguns nomes diferentes. Então, eu tenho aqui o Open Create Message Model e aqui eu tenho o Open Create Automation Template Model. Sendo que, se a gente observar esses dois métodos, e eu vou passar ele lá para baixo mais uma vez, eles também são bem parecidos, porque ele tem um go to page passando qual que é a página que eu quero abrir. Ele tem um go to page passando qual que é a página que eu quero abrir. Esses métodos são exatamente os mesmos, porém eles deveriam ter sido parametrizados aqui, diferente dependendo de onde ele é chamado. Não precisaria criar dois métodos diferentes. Isso, de fato, deveria ser uma coisa genérica no código. Voltando a identificar o método em si, e eu não mudei ele lá para baixo tudo, né? Deixa eu voltar ele mais para baixo um pouquinho. Joia. Create New Automation. O próximo coisa é Assert Modal Title Expression. Próximo passo. Aqui, exatamente a mesma coisa. Fill Message Name, exatamente a mesma coisa. Channel in Dropdown, mesma coisa. Aqui a gente implementou essa mensagem, sendo que aqui eu já tenho isso implementado através de um método. Então, eu estou duplicando esse código aqui, exatamente o mesmo desse. E aqui, no caso, a gente deveria ter usado um switch case ao invés de um if. Só porque se eu tiver se eu tiver num cenário onde o editor não é HTML e a funcionalidade é diferente, isso vai cair nesse else aqui. E até eu identificar que é isso no meu código, vai dar problema, né? Então, eu deveria ter colocado um switch case ou um else com um if aqui
para garantir que esse caso aqui seja para o SMS ou qualquer outro editor que eu precise selecionar. Scoped aqui no caso, não é SMS não. E a mesma coisa para esse classification. Eu deveria ter colocado um switch case aqui também. Mas enfim, voltando ao fato do método em si, né? Tá utilizando funcionalidades extremamente semelhantes e um código que já tá diferente. Então, se eu for dar manutenção nisso no futuro, já tá criando um problema, porque eu já tenho aqui 2 lugares onde eu vou precisar mexer se essas funcionalidades mudarem. Mais um problema, a gente deve evitar ao máximo o código duplicado, principalmente se métodos já existirem no código. Terceira coisa, próxima coisa, click continue, exatamente igual, assert, exatamente igual, assert, exatamente igual. Ou seja, a gente tem 2 métodos fazendo exatamente a mesma coisa que estão escritos de forma diferente, sem contar com os parâmetros aqui que também estão diferentes, mas na verdade eles são os mesmos. Então, a gente já tem, mesmo com uma estrutura de código muito pequena, várias partes onde o código está redundante, duplicado, e a gente precisa resolver esse problema. Então, vou mostrar para vocês algumas alternativas de como resolver esse problema. E antes da gente ver a solução do problema, comenta aqui para mim, hashtag eu entendi, para saber se você entendeu o problema que eu estou mencionando, ou comenta aqui, hashtag não entendi, para falar, ainda não entrou pela minha cabeça, o que você quer dizer com isso? E aí, depois da solução, a gente vai revisitar esse tema de novo, beleza? Bom, então vou mostrar aqui a solução que eu implementei. Não se assustem com a quantidade de mudança no código, tá? A primeira coisa que eu fiz, vou aqui na visão do Git, eu alterei todos os arquivos que tinha a palavra batch message para message. Então, no contexto da aplicação, tudo que é enviado através desse menu é considerado batch message. Porém, a gente tem automation messages, que não são batch messages, mas são messages do mesmo jeito. Então, lá na minha aplicação, ao invés de ter os page objects como batch message, essa é a primeira parte de mudança, tá? Então, ignorem esse arquivo aqui por enquanto. Tudo que tem batch message eu tirei e chamei de message. Essa foi a primeira mudança. Com isso, eu consegui deletar o arquivo create automation page, porque esse método e esse método vão estar lá dentro do meu message new. Eu chamei de message new, mas poderia ser message create. Vão estar dentro desse page object. E aí, se a gente voltar lá no message create, message new, eu sou péssima com o nome, tá? Então, em algum momento a gente vai ajustar isso. Por que eu deixei a palavra message no começo? Porque é fácil de identificar. Você sabe que message content, message header, message new, message schedule. Então, fica fácil. Porque se você começa com schedule, aí você não sabe se tem message schedule, se tem schedule throttled. Então, é muito mais fácil deixar sempre padronizadas as palavras que começam ou que representam aquele cenário. De novo, eu ainda vou mexer nesse batch performance aqui. Mas, de volta ao método create new message, aqui a gente está passando o message, que tem o tipo iMessage, e se a gente olhar, ele tem nome, channel, editor, classification e tags, que é lá na aplicação, basicamente isso, nome, tag, channels, editor, classification. Beleza, algumas coisas aqui são opcionais, né, que tem esse question mark, o ponto de interrogação, por isso que tá dessa forma. Além disso, eu tô passando aqui o message type, que foi um enum novo que eu criei, que tem o batch e tem o automation. Então, hoje no sistema, para representar esses 2 testes que nós temos, tem o batch e o automation. Se eu precisar de um terceiro tipo, eu simplesmente adiciono um novo tipo aqui embaixo. Por agora, eu criei uma composição aqui no que esse enum vai retornar, sendo que antes do slash, antes da barra, tem o nome, batch, porque eu vou usar isso para logar na minha aplicação. Então, automation. E a segunda parte do enum é o menu que eu preciso criar. Então, para o batch, eu clico nesse menu Message Create New Message, e para o automation, eu clico no Automation Create New Automations.
Tá, então, por padrão, a gente vai ter um batch, porque todos os meus testes já existentes não passavam isso como padrão. Então, para diminuir a quantidade de refactoring no meu código, eu simplesmente atribuí aqui o batch como sendo padrão. Então, tudo que eu precisar cadastrar sem ser batch, aí eu passo como parâmetro. Do contrário, o sistema vai considerar que é o batch, a criação da mensagem. Aqui eu imprimo o message type. E aí, nesse caso aqui, na verdade, eu preciso botar dessa forma. Porque eu preciso só da parte message. Aqui eu tô fazendo um split, ou seja, eu pego o message type, que vai ter isso daqui inteiro, né? E eu faço um split dele. Tudo que tem antes da barra, na posição 0... Um split, ele cria um array de elementos, né? Então, na posição 0 vai ser o texto. Vai ser essa palavrinha batch, ou a palavrinha automation. E aí, aqui, eu imprimo criando batch message e o nome da mensagem. Ou creating automation message e o nome da mensagem. Aqui, nessa linha 125, eu estou passando o navigation menu, porque lá no meu método OpenCreateMessageModel eu recebo o menu, que é o navigation menu, e aí como padrão eu também coloquei o create new message, então se eu não passar ele vai selecionar o create new message, e aqui eu só utilizo ele como parâmetro, então eu pude deletar aquele arquivo completamente porque eu só estou utilizando esse método. E aí aqui eu passo o segundo parâmetro do meu message type, que é justamente essa parte aqui. Ou seja, lá no meu teste eu preciso informar, caso seja uma automation, eu preciso passar message_type.automation. A gente vai ver isso já já. No mais, o teste continua o mesmo. Assert modal title is present, fill message name. Eu agrupei esse método aqui, select channel and others, em algumas informações. Então, a primeira coisa é selecionar o channel, eu sempre tenho que selecionar. Por padrão, ele vai e-mail, mas enfim. E aí, eu coloquei aqui o que precisa ser feito quando for e-mail e quando for SMS. Nesse caso de e-mail, eu preciso selecionar o editor e o classification. Então, quando tá aqui e-mail, eu preciso selecionar o editor e o classification, é isso que tá fazendo aqui. Se eu seleciono SMS, que é o CLX, eu não tenho que selecionar nada, então o meu case aqui tá vazio. E eu já coloquei um default aqui, se por acaso não for nenhum desses dois valores, para ele informar que o channel não está implementado, ou seja, no caso de adicionarem-se novos channels, ou por acaso o valor padrão modificar, e a gente não selecionar nada aqui, a gente precisa logar isso de alguma forma, né? Tá, isso aqui dá para melhorar ainda, pode colocar um erro aqui de alguma forma, mas enfim, essa é uma mudança básica, vamos dizer assim. E aí, além do channel, beleza, aqui eu tenho select editor, select classification. Deixa eu só lembrar o que é esses channels. Ah, tá. Esse channel aqui vai selecionar o channel que a gente precisa automaticamente. Então, beleza. É a primeira coisa que ele faz dentro de cada tipo de channel. Logo depois que ele preencher as informações, dependendo do que precisa aqui, clique em continuar, confere a mensagem de sucesso e confere se a página seguinte foi apresentada corretamente. E aí, mais uma vez, eu imprimo aqui que a mensagem batch ou automation foi criada com sucesso. E a message hub page is open. Então, eu deletei um arquivo inteiro só deixando esse método aqui genérico. E aí, lá no meu teste, e-mail batch, onde eu tenho que chamar o create new message, eu passo o message info, esse é e-mail batch, então eu não tenho que mudar nada aqui. Para o meu e-mail automation, eu passo aqui o message info, que é name, channel, editor, classification, e passo o meu e-message type igual a automation. Dessa forma, ele vai automaticamente criar a nova mensagem utilizando aquele método lá do new page. Tô só conferindo aqui se não tem outra recorrência do método. Não, é só isso mesmo. Ou seja, com isso a gente deletou um arquivo inteiro e esse arquivo ainda tá com 135 linhas de código. Outra mudança que eu fiz foi de deletar algumas coisas.
Eu coloquei esse método aqui, vamos dar uma olhada no Git como é que ele ficou. Na verdade não vai mostrar, né? Porque eu renomeei o método. Mas o que eu fiz foi o seguinte. Tá. Eu tinha um método antes que era só para clicar no HTML Editor Checkbox. E aí eu simplesmente mudei isso para cá, porque a gente não precisa de um método só com essa linha aqui. Como esse é o único lugar que a gente vai usar para selecionar o editor, eu deletei 3 linhas de código e botei ela aqui dentro. Caso esse método precisasse de algum complemento, a gente poderia criar alguma outra coisa, mas por agora é só isso. Então aqui a gente já está usando o switch case, aqui a gente está usando switch case e eu acho que tem select classification. Esse classification aqui que também está usando switch case. Então, se por um acaso na minha aplicação uma outra opção for adicionada aqui, é simplesmente vir aqui nesse método, nesse único arquivo e adicionar a nova classificação. Com isso, automaticamente, o nosso sistema já vai identificar. Obviamente, eu preciso ir lá no meu enum e adicionar também alguma outra coisa aqui. E aí, se o fluxo mudar, eu posso implementar o que for necessário para esse caso. A gente ainda está com uma funcionalidade separada para enviar, para preencher o conteúdo de HTML e de SMS. Então, a solução aqui, já que esses dois métodos são bem semelhantes, é relativamente parecida com essa solução aqui, onde a gente generaliza um método e passa tudo via parâmetro. Dessa forma, tudo fica mais simples. Deixa-me ver se tem mais alguma coisa. Então, para o Automation Message, a gente viu que é só passar agora. Essa foi a única alteração do arquivo, se não me engano. Vamos ver aqui. Eu ordenei os imports aqui, renomeei os arquivos, os page objects, né, para eu contemplar o novo nome. Determinei o message info aqui em cima, só para ficar um pouco mais fácil. E eu tenho message name, eu tenho channel, eu tenho editor e eu tenho classification. Joia, então todos esses valores estão aqui, eu passo um parâmetro só. E aqui, ao invés de passar 1, 2, 3, deixa eu minimizar isso aqui, fica mais fácil pra gente ver. Em vez de eu passar 1, 2, 3, 4 parâmetros, esses 4 parâmetros viraram message info. E eu passo aqui o tipo da meu mensagem para que o próprio método create new message, interprete e execute o que é necessário. Nenhuma outra alteração do meu teste foi feita. Eu não vou precisar mais do import do antigamente a gente tinha aqui um import de Create Automation Page. Esse arquivo foi completamente deletado, a gente não precisa dele. E eu vou fazer a segunda parte do refactoring, que é ajustar esse Automation Message Hub Page aqui, que provavelmente vai dar para utilizar esse mesmo... Antes a gente chamava Message Hub, chamava esse arquivo aqui Message Send, chamava Message Hub. Então, muito provavelmente, esses dois arquivos, eu estou deduzindo, vão ser bem semelhantes. Esse aqui, vamos dar uma olhadinha. E esse daqui, Message Send, Message Hub. A gente tem Send Test Button aqui. Provavelmente eu vou ter que entender um pouco melhor aqui, porque a gente tem Publish, Draft, então talvez esses dois não dê pra gente combinar 100%, mas... aqui eu já tô vendo que a gente vai precisar separar igualzinho a gente separou lá no Message Hub, sem ser o Automation. E aí, provavelmente, esses métodos já vão estar lá existentes. Vamos ver aqui. Message Header, Edit, Filling, Message Header, Subject. Isso tá em Header. Fill Subject. E deixa eu ver se o locator é o mesmo. Do meu Automation Message Hub.
subject. Olha só, os locators são os mesmos. Então, esse Automation Message Hub aqui também pode ser deletado e a gente vai reutilizar todos esses micro page objects, ou feature page object, ou container page object, ao invés de ficar utilizando 2 arquivos separados. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu não finalizei o refactoring de tudo que precisava ser feito, né? Eu queria discutir com vocês principalmente a questão da redução da duplicidade de código e como que às vezes um conceito visual nem sempre é um conceito de código, como que a gente precisa abstrair essas informações e entender como que a arquitetura do código deve ser feita para evitar duplicidade e futuramente diminuir a complexidade mesmo de manutenção do código. Eu fiz o refactoring, como vocês viram, alterei muitos arquivos, não rodei o teste porque a ideia era de fato trazer mais o conceito do que a funcionalidade do teste, mas eu não implementei nada que não de fato fosse funcionar, né? Então provavelmente vai precisar renomear algum arquivo, ajustar algum copiar e colar que eu fiz, ou alguma alteração que eu fiz de pesquisar e alterar o nome automático. Então, essa parte eu vou passar para o time para que eles possam revisar e arrumar os detalhes. Existem alguns outros arquivos que também precisam ser refatorados, mas eu queria só mostrar para vocês a ideia geral. Espero que tenha dado para entender um pouco. Eu sei que o contexto da aplicação é bem interno e talvez não tenha ficado tão claro como que a aplicação funciona, mas a ideia é essa, é principalmente pensar em como que às vezes essa ideia do conceito da aplicação, né, nem sempre é o conceito que o código mesmo vai funcionar. E sempre revisem os seus métodos, vejam se o que você criou ontem ainda faz sentido hoje. Como, à medida que a gente vai aumentando um framework, as coisas vão deixando de ser tão específicas, né? Ou talvez elas precisem ser especificadas. Então, no contexto de desenvolvimento de software, a gente tem, por exemplo, um microserviço, que, né, a gente pega um serviço grandão e quebra ele em microserviços, menores serviços, para que eles funcionem de forma mais independente. Hoje a gente já tem o micro front-end também, que é a mesma ideia. Quebrar o front-end em pequenas partes para que elas possam ser reutilizadas ou que tenham uma manutenibilidade mais simples. E esse mesmo conceito a gente deve trazer para o desenvolvimento de testes, né? O micro page object. Não estou criando aqui nenhum termo novo de forma alguma, mas é para a gente abstrair a ideia, né? Por que a gente faz isso com todo o desenvolvimento da aplicação e não vai fazer isso com o desenvolvimento do teste? Então, seguir as mesmas práticas é importante, revisitar o código é importante. Eu espero que vocês tenham entendido pelo menos a ideia. Deixa aí nos comentários perguntas que vocês tiverem, o que não tenha ficado tão claro em relação ao código em si. Se quiser ver alguma parte a mais que talvez não tenha explicado durante o vídeo, podem deixar aqui também, que eu tento fazer uma parte 2 com um pouco mais de detalhes. E me chama lá no grupo do Playwright, no LinkedIn, onde vocês puderem e quiserem, pra gente conversar um pouco mais, tá bom? Então espero que tenham gostado e até a próxima!